Você conhece os tesouros do bairro São Francisco? Além da natureza privilegiada, que é explorada pelo turismo, muitas riquezas estão escondidas e que precisam ser mostradas. Muita gente que mora no litoral norte, e até quem vive ou trabalha no próprio bairro, ainda não sabe das maravilhas que tem ao seu redor. O bairro São Francisco se localiza perto do centro histórico de São Sebastião. Na Rua Martins do Val, em especial, a história do bairro se iniciou. Vamos ver agora um pouquinho destas maravilhas. O convento franciscano, situado no bairro, em 1657, Frei Pantaleão, em nome da Ordem Franciscana, autorizou a construção do convento Nossa Senhora do Amparo. E em 1658, foi celebrado a primeira missa no local. Em terras doada por Antônio Coelho Pereira, a igreja levou 40 anos para ser construída, sendo finalizada em 1664. A origem, então, deste bairro São Francisco é Itararé, que depois passou, então, a São Francisco, devido ao convento que aqui se localiza, este convento franciscano dos Filhos de São Francisco de Assis. Anualmente, em junho, a tradicional festa de São Pedro acontece e centenas de pescadores saem em procissão marítima, enfeitando seus barcos e pedindo bênçãos às suas embarcações. Quando a colônia dos pescadores, então, se reuniam para comemorar o santo padroeiro do mar e da pesca, que era São Pedro. E aí nasceu, então, os pescadores se reuniram na colônia e, com a ajuda dos frades que aqui trabalhavam desde a origem, então isso dá um caráter religioso também para a festa de São Pedro. É também um local bastante procurado para casamentos, pois a vista para o mar é deslumbrante. As panelas de barro do bairro São Francisco são conhecidas desde o tempo do Império, onde eram levadas por mar para a corte no Rio de Janeiro. E muitas peças eram enviadas para a Europa. Elas eram produzidas por indígenas, escravos e europeus, nas areias em frente ao convento e queimadas na Rua do Fogo. Aqui nas proximidades está a casa de Dona Adélia Barsotti, que foi uma das mulheres mais famosas por suas panelas de barro. Seu legado está hoje nas mãos de uma de suas aprendizes, que se tornou uma mulher empreendedora e que transmite seus talentos para a Escola Pai e também ao CAPS. Suas peças estão à venda em seu ateliê, aqui na Rua Martins do Val. A técnica de acordelamento dão a estes utensílios resistência excelente. É um acordelamento porque conforme você vai apertando, ela fica, parece uma corda, aquela corda de pular, né? Isso é colocado aqui e a gente inicia o começo da peça. Como você iniciou o seu trabalho? Eu conheci a cerâmica no projeto do Sebrae chamado Arctic Valley, onde o Sebrae resgatava culturas que estavam se perdendo porque o artesão já estava muito idoso. Então aprendi com Dona Adélia Barsotti nesse curso do Sebrae junto com o município de São Paulo e a partir daí eu tomei amor pelo trabalho. Como é a técnica de acordelamento? É uma técnica indígena. Dona Adélia aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, né? É um processo técnico de conhecimento que veio desde os índios. Então a construção é feita com cordas e as cordas são sobrepostas, são coladas e depois recebem um acabamento com uma ferramenta feita de uma cabaça de árvore que se chama coité. E o seu recado para os que estão se iniciando nessa jornada? Que é muito importante a gente conhecer a história do que a gente está fazendo. Então, qualquer trabalho que você faça, pode ser até um trabalho contemporâneo,
É importante você pesquisar a fundo, conhecer a história, porque dentro de qualquer trabalho, principalmente no trabalho artesanal, existe uma cultura muito rica de conhecimento que você acaba vendendo junto com o produto. Não podemos deixar de começarmos a desvendar as riquezas do Sítio Arqueológico São Francisco, descoberto em 1991, com mais de 100 mil peças catalogadas. O Sítio Arqueológico São Francisco esteve em plena atividade no final do século XVIII, início do século XIX. Visitando o local, é possível visualizar a grandeza do que antes existia. Pude ver cursos d'água, ponte, louça de barro muito antiga, fornos utilizados na fabricação de melaço de cana-de-açúcar e alicerces de construções vigorosas. Um oratório que fazia parte da entrada da igreja. Tudo muito impressionante. Pedras apenas encaixadas entre si do que eram as construções. Não existe nenhum material fixando as pedras umas às outras. O Sítio Arqueológico São Francisco é um verdadeiro paraíso para os olhos e para a alma sebastianense. Bom, existem vários tipos de sítio arqueológicos indígenas, esse na verdade que é um sítio arqueológico de povoamento, né? Existe ali indícios, né, de que era uma fazenda, e ele virou um sítio arqueológico por quê? Depois de um período, esse sítio foi abandonado, essa fazenda ela foi abandonada. E aí existe toda uma lenda, dentro da própria lenda, que conta que quando Joaquim Pedro ele faleceu, que houve-se um grande estrondo, que as paredes se ajoelharam e que o corpo dele foi levado para as profundezas do inferno. Na verdade, essa lenda ela é baseada no quê? Quando houve o abandono da fazenda, toda parte dos aquedutos eles entupiram, e aí isso formou uma pressão na barragem. A barragem ela se rompeu e veio lavando o sítio. Então, dentro da lenda, essa parte foi explicada como o barulho que eles escutaram, né? E a parede se ajoelhando, na verdade, se refere às paredes sendo derrubadas pela força da água, pela enxurrada da água. Conhecido como Pier da Figueira, este ponto turístico atrai centenas de pessoas todas as semanas com o turismo de pesca. Além da pesca, daqui saem muitas famílias a locais paradisíacos que só são alcançados por embarcações. Segundo informações do senhor Misael Domingos, no início, de forma informal, os turistas alugavam canoas, botes de pesca e usavam a experiência e conhecimento dos pescadores artesanais. Conforme a demanda foi aumentando, alguns pescadores artesanais começaram a buscar no aluguel da sua embarcação complementação de renda na prática de pesca esportiva. Atualmente são cadastrados em associação 60 embarcações, que atendem em média 2.500 pessoas por semana, fora a temporada, onde este número aumenta em 50%, ou seja, mais de 10 mil pescadores mês passam por aqui. Cada dia mais, pessoas procuram São Sebastião para seu lazer e o Pier da Figueira tem um peso extraordinário nesse segmento. Este patrimônio de valor inestimável precisa ser preservado. Sua história e arquiteturas são riquíssimas e não podem se perder com o tempo e nem se descaracterizar. Muitos não conhecem estas maravilhas e elas merecem ser mostradas ao mundo. Parabéns, São Sebastião!